Abril 20, 1 Samuel 30. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Siclague, onde eles estavam residindo, já os amalequitas, com ímpeto, tinham dado sobre o sul e sobre Siclague, e tinham ferido a Siclague e a tinham posto a fogo, incendiaram a cidade. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, só levaram. Então somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. Quando Davi e seus homens chegaram à cidade e viram que ela estava incendiada, e suas mulheres e seus filhos e filhas levados cativos, então Davi e o povo que se achava com ele começaram a gritar e a chorar, até que neles não houvesse mais força para chorar. Davi entrou em pânico, em desespero total. Ele era um homem de Deus. Isso mostra que nós não precisamos ser fortes o tempo todo, porque nós somos seres humanos. Davi ficou desesperado quando chegou na cidade e viu que a mulher dele, tinha tudo ido embora, eles não tinham mais nada. Até foi bom que eles não tivessem ido com o Aques para lutar contra os filisteus, porque senão, como é que ia ser? Também as suas duas mulheres foram levadas cativas, Aquinoã e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa de seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Essa é a frase básica e mais importante dessa parte. Davi se esforçou, ganhou força no Senhor, seu Deus. Ele se desesperou naquele primeiro momento, mas depois, ele era um homem de Deus, ele se fortaleceu no Senhor, seu Deus. É isso que Davi faz. Como homem de Deus, como todos nós que somos de Deus temos que fazer. E era um problemaço. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote: traz-me, peço-te, aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, aí foi consultar a Deus. Se esforçou, ganhou força, se fortaleceu no Senhor e foi consultar ele para ver o que ele deveria fazer. Isso é o que nós temos que fazer. E ele disse: perseguirei eu a essa tropa? Alcançá-la-ei? E Adonai lhe disse: sim. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bessó, onde os que ficaram atrás pararam, se dividiram ali. E seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, os que 200 homens estavam atrás, porque não aguentavam mais, estavam muito cansados. Então esses 200 ficaram tomando conta de tudo que era deles, né, a bagagem, as coisas deles, e os 400 foram lutar atrás dos amalequitas. Amaleque, a gente já sabe, representa Satã, e o mal, é a personificação do mal. Então Davi lhe disse, encontrou um rapaz no meio do caminho: de quem és tu e de onde és? De quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e o meu senhor me deixou porque eu adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto para a banda do sul dos Queretitas e para a banda de Judá e a banda do sul de Caleb, e pusemos fogo a Siclague. Contou tudo, ele tinha participado da história. E disse-lhe Davi: poderias descendo guiar-me a essa tropa? E disse-lhe: por Deus me jura que não me matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor, e descendo te guiarei essa tropa. Davi havia encontrado esse homem no meio do caminho, desfalecido, e deu pão, né? Deu comida, deu um pedaço de figo seco, cachos de passas, e aí ele se recobrou. Aí ele perguntou o que tinha acontecido, o cara falou: eu sou servo de uma amalequita, que nós todos invadimos, matamos, não, que eles não mataram ninguém. Puseram fogo. Contou tudo para Davi, então você vai me levar lá. E descendo, os guiou.
E eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, espalhados, comendo e bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Você vê que os amalequistas eles eram contra todo mundo. O mal é contra todo mundo, não especifica. E feriu-os Davi, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nossa, que batalha! Ficaram o dia inteiro lutando. O dia inteiro, do crepúsculo, quer dizer, o pôr do sol, até a tarde do dia seguinte, um dia inteiro, uma noite inteira, um dia inteiro lutando. Nossa mãe! E nenhum deles escapou, senão só 400 mancebos que, montados sobre camelos, fugiram. Conseguiram pegar todos. E assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres livrou Davi. E ninguém lhes faltou, e desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde os despojos até tudo quanto eles tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Recuperou tudo. Aleluia. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levavam-nas diante do outro gado, e diziam: esse é o despojo de Davi, ficou para ele. Olha como ele é esperto, o que ele fez. E chegando Davi aos 200 homens, que de cansados que estavam não puderam segui-lo, e que deixaram ficar no ribeiro de Bessó, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. E chegando-se Davi ao povo, os saudou com shalom, com paz. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, porque a turma dele era braba, né? Ele tinha pedra. Responderam e disseram: visto que não foram conosco, e nós não lhe daremos de despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos e vá. Aqueles que haviam lutado com Davi não queriam dividir com aqueles que tinham ficado tomando conta da bagagem. Eles acham, mas aqui está dizendo os homens maus, né, filhos de Belial, que era a turma toda que tinha se agregado a Davi quando Davi fugiu. Não queriam dividir, queriam ficar só para eles. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor Adonai, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. E quem em tal vos daria ouvidos, porque qual é a parte dos que desceram a peleja, também será a parte dos que ficaram com a bagagem. Igualmente repartirão. Ou não? Se eles não ficassem com a bagagem, a gente ia perder nossas coisas todas. Então, eles têm que receber a mesma coisa. E o que assim foi, quer dizer, se estabeleceu essa norma. Desde aquele dia em diante, porque o pôs por estatuto e direito em Israel, até o dia de hoje, quando foi escrito isso, naquela época ainda. E chegando Davi a Siclag, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor. E enviou aos anciãos de Betel, Ramote, Aroé, Racal, Sifimote, Romá, Coração, Hebron, e de todos os lugares em que andara ele e seus homens. O que Davi fez? Aquilo que Jesus diz que nós devemos fazer com as riquezas iníquas desse mundo. Ele mandou presentes para os anciãos de todas aquelas cidades para conquistar. Que presente ganha, né, a pessoa? Para conquistá-los para ele. Conquistar a amizade deles. E manter o vínculo. Ele usou aquela riqueza adquirida daquela forma para ganhar amigos. Os anciãos eram os que decidiam, na verdade, as coisas nas cidades. E assim ele fez.